E aí, para quem está na luta dos concursos policiais, a gente sabe que cada detalhe, cada questão faz toda a diferença. Por isso, hoje, vamos fazer um mergulho estratégico num tema que despenca em prova e que pode ser o seu diferencial: psiquiatria forense. Direto ao ponto, só com o que realmente importa. Nosso roteiro está bem organizado. São 5 pontos essenciais. A gente começa com o pilar de tudo, a tal da imputabilidade. Depois, a gente vê como a lei avalia isso, o que pode alterar esse quadro, a diferença crucial entre doença e perturbação mental e, por fim, como tudo isso funciona no mundo real, na perícia. Bora lá então? Primeiro tópico: imputabilidade. Entender isso aqui é a base, é o alicerce para construir todo o raciocínio sobre responsabilidade penal na parte de medicina legal. Então, a grande questão que as bancas adoram explorar de 1000 maneiras diferentes é essa aí. O que, do ponto de vista da mente de uma pessoa, faz com que ela seja considerada responsável por um crime? A resposta está logo a seguir. E aqui está a definição que precisa estar na ponta da língua: imputabilidade. Pensa assim, é um combo de duas coisas. Primeiro, a capacidade de entender, de ter a clareza de que aquilo é errado. E segundo, a capacidade de se controlar, de ter domínio sobre a própria vontade. É a soma de intelecto mais vontade. E olha, aqui está um ponto que derruba muita gente boa em prova. É fundamental não confundir esses 3 conceitos. Imputabilidade é a avaliação da capacidade mental, coisa para o perito. Capacidade civil, lá do direito civil, é sobre cuidar da própria vida, dos bens. E responsabilidade. Essa é a marcalada final, a consequência que o juiz impõe. São coisas diferentes, beleza? Certo. Já sabemos o que é imputabilidade, a pergunta agora é: como a lei faz para saber se alguém tem ou não essa capacidade? Não é no achismo, claro. Existem 3 critérios técnicos e a gente precisa dominar cada um deles. O primeiro critério é o biológico. Esse é o mais direto de todos. Ele olha só para a condição da pessoa como se fosse uma etiqueta. Tem uma doença mental? É menor de 18 anos? Pronto. Para esse critério, não interessa se a pessoa entendia o que estava fazendo ou não. O segundo é o psicológico. Esse aqui é o oposto total. Ele não está nem aí para a etiqueta, se tem diagnóstico, se não tem. A única coisa que importa é, naquele exato momento, no instante do crime, a pessoa conseguia entender o que fazia e se controlar. É uma foto da mente naquele momento. E aí chegamos no que realmente nos interessa, no critério que o nosso Código Penal adotou como regra: o biopsicossocial. O nome já entrega, né? Ele é uma mistura dos dois. Precisa ter a causa, a condição biológica, e essa causa tem que ter provocado a consequência psicológica, que é a perda de entendimento ou controle no momento do crime. Tem que ter um nexo, a ligação entre uma coisa e outra. E aqui, pessoal, atenção máxima. Anota, grifa, faz o que for preciso. Isso aqui é o ouro da prova. A regra geral no Brasil é o biopsicológico, mas tem uma única, solitária e importantíssima exceção: para os menores de 18 anos. Para eles, a lei usa o critério biológico puro. Ou seja, a lei presume que eles não têm capacidade e ponto final. Seguindo em frente, vimos o que é e como se avalia. Agora, vamos dar uma olhada em alguns fatores que podem bagunçar esse coreto, que podem modificar ou até mesmo excluir a imputabilidade de alguém. Olha só essa lista. A idade a gente já viu que é um fator decisivo. Agora um alerta importante: emoção e paixão, por mais intensas que sejam, não excluem a imputabilidade, tá? Mas outras condições como o sonambulismo, a doença mental ou um desenvolvimento mental retardado são sim analisadas a fundo para definir essa responsabilidade. Agora a gente vai para o coração da matéria, para a distinção que as bancas mais amam cobrar. Entender a diferença exata entre doença mental e perturbação da saúde mental é simplesmente vital. E o segredo está todo aqui, nesse paralelo. Se o laudo aponta uma doença mental que retira totalmente a capacidade de entendimento, a gente vai para o caput do artigo 26. A consequência? Inimputabilidade, isenção de pena. Agora, se o laudo aponta uma perturbação que não elimina, mas diminui essa capacidade, a gente vai para o parágrafo único. A consequência? Semi-imputabilidade. A pena não é isenta, mas pode ser reduzida. As consequências são totalmente diferentes. Para ficar bem concreto, quando a gente fala de doença mental nesse contexto, estamos pensando em quadros mais graves que causam uma ruptura com a realidade. É o caso das psicoses, como a esquizofrenia, ou das demências. São condições que afetam profundamente a capacidade de entender o mundo. Do outro lado, na categoria de perturbação, a gente encontra, por exemplo, os transtornos de personalidade, onde se encaixam as psicopatias e as neuroses.
Nesses casos, a pessoa não perdeu totalmente o juízo da realidade, mas a sua capacidade de se controlar ou de entender plenamente o ato está abalada, diminuída. E para provar que é exatamente assim que cai, olha essa questão para delegado no Paraná. A banca fez a conexão perfeita, doença mental ligada a ser inteiramente incapaz. Essa é a definição exata de inimputabilidade do artigo 26, caput. Item corretíssimo. É essa associação que tem que estar automática na cabeça. Para fechar, vamos ver como toda essa teoria que a gente discutiu se materializa no dia a dia do perito psiquiatra forense. Como é que ele chega a uma conclusão? O trabalho do perito é basicamente seguir um checklist. Ele precisa responder essas 5 perguntas. Não basta só dizer, a pessoa tem um transtorno. Ele tem que identificar qual é, se esse transtorno tem a ver com o crime cometido e, o mais importante de tudo, como esse transtorno afetou a capacidade de entender e de se controlar na hora do fato. E essa perícia pode ter 2 focos bem distintos. O exame de sanidade mental, que é uma espécie de viagem no tempo, olhando lá para trás para o momento do crime. E tem também o exame de cessação de periculosidade, que olha para o futuro para avaliar se a pessoa ainda representa um risco e pode voltar ao convívio social. E para selar o nosso entendimento, mais uma questão real. Delegado de Pernambuco, olha o que a banca destacou. O estado mental precisa ser avaliado no momento do delito. Não é antes, não é depois, é naquele recorte de tempo específico. Esse detalhe é o que define o jogo. E assim, a gente fecha esse raio-x da psiquiatria forense para concursos. A gente viu que os detalhes são muitos, mas dominar os critérios e, principalmente, aquela diferença crucial entre doença e perturbação mental é o que vai separar quem passa de quem fica pelo caminho. Então fica a reflexão. Qual desses conceitos vai ser o seu grande diferencial na hora da prova? Bons estudos e até a próxima!